Olá, estou de volta com mais um Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. Mais uma vez, eu e meu colega, o jornalista Gustavo da Cunha, estamos aqui hoje recebendo o presidente da Liga Rondonense de Esportes, seu Irineu Kiel. Ele já é de casa, está sempre por aqui e hoje ele veio para falar do Campeonato Municipal de Futebol Amador desse ano, que agora já teve o Congresso Técnico e temos aqui as novidades todas para repassar a todos que nos assistem. Seu Irineu, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação toda minha, a saudação a todos. E Guto, Ana, e dizer que sempre é importante estar aqui para trazer as novidades e principalmente divulgar aquilo que é o nosso futebol amador em Marechal Cândido Rondon. Gustavo, mais uma vez o Municipal sendo pauta aqui do Arena, um campeonato que sempre mobiliza e movimenta muito o Marechal Cândido Rondon. É um campeonato sempre muito aguardado, né, por todos os desportistas de Marechal Rondon, especialmente aqueles apaixonados pelo futebol amador, né? Então, com certeza esse ano teremos mais uma grande competição. O alto nível técnico certamente estará sendo valorizado, né, pelos atletas, comissões técnicas, todo mundo que está envolvido são pessoas que conhecem do futebol, então tenho certeza, e o Irineu também, que teremos um grande campeonato em 2024. Seu Irineu, nesta edição do campeonato tivemos menos equipes inscritas, mas isso não significa que o campeonato vai perder de alguma forma. Pelo contrário, eu acho que o nível técnico vai estar ainda maior. É mais ou menos por aí? É por aí, Ana. Eu acho que a gente teve ano passado um número maior, 10 equipes. Esse ano nós tivemos só 7 equipes. Mas a gente já sentiu no Congresso técnico aquele burburinho, dirigentes, a qualidade, quem vai estar com quem. E, né, então eu quero dizer que nós vamos ter um campeonato com muita qualidade técnica, né, um campeonato que esse ano veio com algumas novidades em termos de inscrição. A gente reduziu um pouco. Eu quero aqui também aproveitar e saudar o pessoal da Secretaria de Esportes, que são os nossos parceiros nessa competição, município muito importante no auxílio da realização do evento, no pagamento das taxas de arbitragem, secretaria sempre parceira com em todos os sentidos. E a gente reduziu de 3 para 2 convidados de qualquer procedência. E aumentou de 2 para 3 com um vínculo. Gradativamente a gente quer, com isso, fazer com que os atletas de Marechal Cândido Rondon sejam mais valorizados. E com a queda do número de equipes, tivemos aí esse ano o ACC não está participando, o Corinthians não está participando, o Guarani não está participando. São 3 equipes tradicionais que sempre vinham, e justamente essas 3 que não vêm esse ano participar, mas, em compensação, as outras equipes, sobrou gente, vai melhorar a qualidade técnica. Então, o senhor citou a ACC, que acabou fazendo uma parceria com o Botafogo, né? Outro time muito tradicional do futebol amador rondonense, palco inclusive das últimas finais aí da competição, e também tivemos algumas equipes se fundindo, digamos assim, como o caso do Clube Lira, outro time que já vinha sendo muito tradicional, esse ano fazendo a parceria com o São Remo Santo Amaro. Então, são 7 equipes, mas são pelo menos 10 ou 11 agremiações envolvidas, né, Irineu? Eu queria saber se você acredita que essa é uma maneira dos dirigentes se unirem e facilitar um pouco o trabalho também, né? Seja nos bastidores, indo atrás de patrocínios, seja formando os elencos com os melhores jogadores possíveis que tem na cidade, se essa maneira de união dessas equipes seja uma maneira de facilitar o trabalho de todos. Eu acredito que sim, porque ela deve ser boa para os dois, né? Eu acho que se houve a fusão de 2 partes, ou 3 às vezes, é porque realmente essas chegaram a um denominador que dessa maneira vai ser mais fácil, tanto como você citou, patrocínio, trazer grupos, o grupo do A contra o grupo do B, se juntam os dois e faz um resumo disso e tira um time de qualidade, né? Então isso naturalmente nesse caminho. Muitos jogadores permanecem em algum clube e são tradicionais. Eu não saio do meu time, mas se o meu time se uniu com outro, naturalmente eu vou junto e vou jogar lá também. E isso faz com que a gente tenha essa perspectiva de um campeonato muito elevado em questões técnicas, uma disputa muito acirrada, uma competição. E vai ser uma competição boa. Apesar do número de ser 7 apenas, vamos ter um grande número de jogos, a primeira fase e segunda fase, semifinal e final. Então vai ser um campeonato muito bom.
e o formato escolhido, né, de todas as equipes se enfrentando, serão 3 jogos por rodada, mas não quer dizer que serão os 3 no mesmo final de semana, né? Então serão muito valorizados cada partida, né? Praticamente sendo exclusiva na tarde do sábado ou domingo, para que todos os torcedores de Marechal Rondon e da região, do interior rondonense também, que tem representantes, possam acompanhar cada partida, né? Se alguém quiser assistir, quem sabe, os 21 jogos, quem sabe seja possível, né, Irineu? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Uma ou outra rodada, talvez nós vamos ter 2 jogos no domingo, por exemplo. Nós temos uma data de 25 de maio, por exemplo, são os jogos abebianos, aí no sábado não teremos rodada. Então talvez nesse final de semana teremos 2 jogos no domingo e 1 na sexta, porque é a intenção, junto com a secretaria, a gente começar devagarinho também a usar o estádio para fazer alguns jogos à noite, trazer o público de volta para ver bons jogos no futebol amador na sexta-feira à noite. O programa, acho que todo mundo vai gostar. Vamos lá, 7h30 da noite, na sexta-feira, assistir um jogo de futebol. Até 9h30, todo mundo está em casa, uma coisa saudável, gostosa, vai levar a família, vai levar as crianças. Eu acho que nós vamos trabalhar nesse sentido e isso está sendo encaminhado. Daí, por causa disso, a gente não definiu toda a tabela ainda, porque a gente vai ter uma reunião segunda-feira com o pessoal da secretaria ainda para ver as datas específicas. Ficou estabelecido no Congresso Técnico que semifinais e final serão 2 jogos da semifinal e o jogo da final serão no estádio municipal, salvo que tenha algum problema, daí a liga define o local, mas a princípio já tudo definido para o estádio. O gramado está muito bonito, né? Então tem alguns detalhes de ordem de vestiários, alambrados, algumas coisas para ser ajustadas, está sendo ajustado pela secretaria. E quem sabe, logo nós já teremos aí os primeiros jogos, então em cima disso a gente vai trabalhar para que o público de Marechal Rondon possa voltar a ter. Apesar que sempre tivemos bons públicos, né? Mas o estádio é diferenciado, porque tem jogos à noite, uma iluminação muito boa, o pessoal vai, se acomoda bem na arquibancada, não temos o calor, e tudo isso é atrativo, né? Então o pessoal gosta. E, naturalmente, não podemos esquecer dos outros campos também. Nós vamos mandar jogos em todos os campos das equipes, né? Bom Jardim, na Semar, lá no Aimoré, na BB, no São Remo, Botafogo. Enfim, todas as equipes vão sediar jogos nessa primeira fase. Então, não todos os jogos, mas alguns em cada local, sim, né? Então, já começamos já no dia 14, o primeiro jogo, a primeira rodada lá no Botafogo, Botafogo e o Botafogo ACC versus São Remo Santa Amaro Lira, né? Um jogo que vai ser dia 14, e depois aí já passamos, porque nem você falou, nós teremos o segundo jogo da primeira rodada no sábado, o grande clássico Aimoré e ABB, a final do ano passado, no dia 20, então lá no Aimoré. Então esse é um jogo também para todo mundo poder ir lá assistir. E no domingo daí teremos a Semar e Masterway, as 2 equipes jogando na Semar. Então naquele final de semana nós teremos no dia 14 um, no outro final de semana 2, um no sábado, no domingo, para justamente oportunizar essa condição do torcedor e daquele que gosta realmente do futebol, quer acompanhar, os próprios dirigentes das outras equipes, lá dar uma espiadinha como é que está o time do A, do B e tal, né? Então, os jogos no estádio, então, devem ficar mais para a segunda fase ou mais adiante? Acredito, alguns jogos da primeira fase ainda a gente vai fazer, né, lá mais para o final do mês de abril, e maio daí alguns jogos da segunda fase, que daí é um triangular, né, são 2 triangulares, classificam-se 6 na primeira fase, aí temos 2 chaves de 3, e aí os 2 triangulares para definir os 2 de cada chave que vão para a semifinal. Então nessa fase também a gente vai ter a oportunidade de fazer alguns jogos no estádio e naturalmente também jogos no campo das equipes, né? Quanto tempo de campeonato, senhor Irineu? A ideia é justamente a gente começar no mês de maio, de abril, agora vamos começar, nós vamos ter todos os finais de semana do mês de maio, junho, abril, maio, junho. A ideia é a final no dia 6 ou no dia 7 de julho, um pouquinho antes da festa do município, até porque depois o estádio passa pela preparação para os shows do município, na festa do aniversário. Então a ideia é de fazer dia 6 ou dia 7, ou talvez numa
dia 9 ou numa terça-feira, mas a princípio naquele final de semana está previsto. Por causa disso nós temos essa flexibilidade, tendo o estádio disponível, se chover, nós deixamos a data de 1º de maio, a princípio vai ficar fora, né? E tem algumas datas assim que algumas equipes têm os seus eventos internos, então tudo isso nós estamos cuidando para a gente expedir uma tabela na terça-feira já definitiva, para não ficar toda hora mexendo. A pior coisa é você ter que começar a mexer na tabela, porque tal. Então os dirigentes estão analisando muito bem, com bastante critério, todas as suas situações e os seus eventos internos, para que a gente largue uma tabela. É importante para a imprensa, para todo mundo, para a mídia, para os patrocinadores, para as equipes. Aliás, quero aproveitar, agradecer ao Cicobi, mais uma vez o grande parceiro, a Copa Cicobi, junto com o Chopp Verde, que são os parceiros esse ano da Liga na competição. Então, eu acho que está tudo bem encaminhado nesse sentido. E aproveitando para reforçar um pouco mais o assunto do estádio municipal, né, senhor Irineu Valdir Schneider, é muito importante esse retorno, né? A última final do Amador foi em 2017, então já se vão aí 7 anos, né, para essa temporada, e o último jogo foi em abril de 2019, um jogo isolado de primeira fase. Teve a questão da queda do muro e tudo mais, acabou o estádio ficando paralisado para a disputa do futebol em si, né, que é o grande motivo de se ter aquela estrutura belíssima que a gente tem aqui em Marechal Rondon. E agora, com o trabalho sendo bem feito, o gramado, como você destacou, quem passa lá sabe que será de alto nível, né, uma grande qualidade para os jogadores. Faltam alguns detalhes estruturais, né, inclusive de pintura, algo assim, que serão prontamente feitos também até a possibilidade desse primeiro jogo. E as equipes também podendo ter essa facilidade, né? Tem uma nova equipe disputando, que chegou esse ano, a Master Race Suplementos. Então, se não tem um estádio próprio, terá o estádio Valdir Schneider como talvez sua casa, né, caso não queira jogar em outro campo. Então, a volta do Valdir Schneider, né, senhor Irineu, é muito importante para o nosso futebol. Com certeza, ele é um estádio maravilhoso, um lugar aconchegante, né, para você, tanto faz da noite, principalmente à noite, mas à tarde também, pega aquela parte da arquibancada toda com sombra, o torcedor vai, é amplo, as crianças vão, os pais vão. Sim. Então é uma estrutura toda de a parte sanitária, enfim, tudo é muito gostoso, né? Então o estádio e bem localizado, tem um bom estacionamento na frente, tem uma série de situações, né, que Sim. a gente facilitam, e isso é importante, né? E fazer com que valorizar esse empreendimento, na história do município de Marechal Rondon. Esse estádio foi construído justamente para que o futebol sempre fosse um espetáculo, né? E com certeza vamos fazer o possível para ocupá-lo o maior número de vezes, naturalmente junto com a secretaria, sempre em consenso com eles, para que eles possam definir também. E, naturalmente, de repente vai se fazer um evento com uma reinauguração do gramado. Isso é uma programação que eu estou deixando especificamente para a secretaria, né? Isso é um direito da administração municipal e da secretaria para fazer, e depois que esteja liberado para a Liga, a gente vai começar a ocupá-lo. Seu Irineu, em relação aos campeonatos anteriores, tem alguma novidade, algum diferencial o campeonato deste ano? Não, o que a gente tem é justamente esse número de convidados que caiu de 3 para 2, né? Alguns questionaram, mas eu acho que devagarinho nós vamos trabalhar. E o que a gente sente, esses que estão realmente participando, temos aí o Bom Jardim voltando de novo, ano passado ficou fora. Isso é um valor muito importante, como o Guto já citou, Master Way, suplementos voltando, vindo para disputar a competição. Eu acho que uma equipe nova, está investindo em esporte, gostam do esporte. Esse é um fator muito importante, que o dirigente tem que gostar. Porque ir só no oba-oba, sem ter um amor pela causa, geralmente não tem uma tendência de ir muito longe. E quando tem o amor pela causa, você gosta de esporte, como eu sinto nos dirigentes lá, eu acho que vem uma equipe que vem forte para muito tempo. Uma equipe que foi campeã municipal de futebol suíça no passado, né? Então já tem
essa história, né? Mesmo que recente, uma história já vitoriosa. Então agora ampliando o seu elenco, porque é um campeonato de futebol, pelo menos 25 jogadores, né? Que podem ser inscritos, então com certeza terão nomes conhecidos do futebol rondonense nessa equipe e não vai surpreender se chegar longe na competição, né? Tenho certeza que equipes aí tradicionais como Botafogo, ABB, Grêmio Aimoré, que nos últimos anos talvez seja o principal time do nosso futebol, né? Além de títulos sempre chegando em finais ou semifinal, então com certeza cada jogo será de alto nível, né? Com jogadores renomados e conhecidos, né? Tanto os veteranos como ainda estão aí com lenha para queimar, né? Jogadores aí na casa dos 40 anos, um pouco mais, que ainda jogam muito bem, e essa garotada que vem aparecendo aí também, uma safra muito boa, né, Irineu? A Aimoré nos últimos anos tem feito um trabalho muito bom. Muitas vezes eu tenho conversado com o Werner, a gente sabe o sacrifício e tem que se ressaltar o trabalho dele, não só dele, de todos os dirigentes das outras equipes também, né? Nós temos a ABB, por exemplo, o presidente gosta de futebol. Sim. Tem que gostar, né? E assim são os outros. Lá em Bom Jardim agora o pessoal está voltando, o próprio Botafogo, né? O Farol, o São Remo, tem o Nene, tem o Barcé por trás, sempre o presidente dando força, o Nene, né? Sim. Trabalhando. Na Semar, o Adriano gosta, o presidente gosta. Sim. Né? E faz um trabalho, né? O Juninho vai fazer um trabalho assim, com um time mais jovem um pouco, né? E assim vai. Cada equipe tem sua retaguarda, tem essas equipes que estão aqui, estão muito bem amparadas nesse sentido. Né? Tem uns dirigentes que gostam, têm amor pela causa, que vão trabalhar, e a gente tem que ressaltar isso, valorizar isso, parabenizar essas pessoas e fazer com que eles durem muitos e muitos anos no esporte, porque até sirva de espelho para novos que chegam amanhã depois, né? Para que a gente possa sempre continuar tendo um futebol amador. Né? Eu sei que a gente está ao longo dos anos trabalhando nisso, sabe como se torna difícil tirar hoje, principalmente trazer o jovem para dentro do futebol. Essa juventude nova precisa ter oportunidades, tem que ter bons exemplos e tem que ser motivada para voltar para o futebol. É muito fácil, o celular hoje absorve muita coisa, mas, né, a tecnologia, e não é nenhuma crítica, bem entendido, mas um bom futebol, um bons jogos escolares, um bom jogos da juventude, um bom campeonato de júnior, de escolinha, vai levar esse menino para ir para o futebol, né? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, algumas equipes fazem, o município faz isso muito bem, fomenta todas as bases, não só no futebol, nas outras modalidades, mas o trabalho de secretaria tem que dar a mão à palmatória e parabenizar o Bolha e toda a sua equipe lá no dia a dia, sempre preocupado nesse sentido. Não interessa a modalidade, desde que ela leva a juventude para o bom caminho através do esporte. E como nós temos tido bons exemplos, né? Eu sinto muito orgulho disso, porque lá longe, lá nos anos 70 e pouco, 80, eu trabalhei muito com categorias de base, né? Esses dias eu conversando com um grupo de pessoas, começamos a lembrar de 10, 12, 15, e aí no final do ano nós tivemos o encontro do Flamengo de 82, que eu fui o técnico tricampeão na época, conversando com esses jogadores, como a gente se sente orgulhoso ver que naquela época todos esses jovens foram tão bem encaminhados, são homens de boa índole, de famílias bem formadas, né, cidadãos de bem. Isso dá um orgulho muito grande, e o esporte tem esse poder. Né? E não interessa a modalidade, só no handebol, é no futebol, é no vôlei, no basquete, ou seja, nas modalidades individuais, no próprio ciclismo e outras, atletismo, enfim. A pessoa tem que tomar o gosto pelo esporte. Tomou o gosto pelo esporte, é um meio caminho andado para ter um grande cidadão. E esse ano teremos uma questão que não haverá o torneio início, né, senhor Irineu? Eu queria saber como é que foi esse debate, essa discussão, se houve um pedido dos clubes para não acontecer, porque ano passado foi muito bem realizado lá na ABB, né? Teve uma disputa bacana, e esse ano não haverá essa competição. Eu queria saber quais foram os motivos. Ela foi colocada em pauta, né? Foi por 4-3 a votação. Então a gente respeita, né? Tivemos aí 4 votos contra e 3 favoráveis. As equipes queriam mais uns dias para se preparar e preferiam começar com a competição em si. Ótimo, né? A gente tem que respeitar, porque
impor não adianta nesse momento, né? Então, de repente, ia ser um torneio meio esvaziado, a plantel não ia todo, mas então vamos começar direto com a competição. Em relação a premiações, como estão? Idêntica dos outros anos, né? Inclusive, a gente vai trabalhar nesse sentido, a própria Liga vai ajudar em alguns sentidos, porque os valores arrecadados em patrocínio também não são tão grandes, porque tem vários custos paralelos, né? Além da premiação, o custo administrativo, então, enfim, tudo. As bolas, nós damos as bolas, né? O município paga a taxa de arbitragem, a Liga dá as bolas para todo o campeonato, né? E diga-se de passagem, cada jogo vai 3, às vezes 4 bolas para o campo, muitas vezes não voltam todas, né? E tal, mas é o custo, a gente trabalha, já está sendo feito todo esse trabalho. Para quê? Para sempre incentivar, motivar os dirigentes, porque o dirigente já tem bastante coisa. E hoje, como nós falamos há pouco, está difícil hoje ter bastante dirigentes, né? Então, os poucos que tem, a gente tem que sempre procurar apoiá-los e fomentá-los para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Severino, é difícil falar em favoritos, por tudo que já foi dito aqui, né? Grandes talentos do futebol mesclados nas equipes, cada equipe com a sua trajetória, né? Com uma tradição, né? Uma ganhou ano passado, outra não ganhou, mas ganhou em anos anteriores, a outra veio com tudo. Então fica realmente difícil. Isso dá vamos dizer assim, um gostinho diferente para o campeonato. Todo mundo fica, meu Deus, mas quem que vai ser de novo? Vai repetir o ano passado? Não vamos ter novidade? Isso é realmente algo que traz essa sensação de todo começo de campeonato, especialmente. Hoje é muito difícil falar. Favorito, acho que quase todos são. E aí entra uma peculiaridade do arbitral. Eram 7 equipes, vamos fazer um sistema de rodízio. Você pensou em fazer um rodízio, daí de repente só classificar 4 para daí fazer uma semifinal em ida e volta. São várias proposições, mas na hora sim a gente já sentiu, não, tem que classificar 6, porque isso mostra que todos se respeitam muito e existe o equilíbrio. E essa sugestão veio dos grandes, dá para dizer, né? Então, nós vamos fazer 6. Classificar 6, depois faz 2 chaves de 3, aí tal, sai os 4 e tal. Primeiro que vai jogar um pouco mais, né? Tal, mas principalmente na hora que, puxa, será que eu chego entre os 4? Porque o equilíbrio vai ser grande, né? Sim. E realmente, com isso ficou, acho que uma competição boa. Né? Então, acho que na primeira fase todos vão jogar, vai dar 21 jogos na primeira fase, depois mais 2 chaves de 3, mais 6 jogos, né? E aí... Semifinal e final, 30 partidas, né? Então, totalizando aí o campeonato, um bom número, né? Sim, né? Só que todas as semifinais e final, tudo seca, né? Dando 30 jogos aí. Empatou, pênalti na semifinal e final, né? Então, com certeza... Falar aí, que nem voltando ao assunto que a Ana levantou, a questão de favorito, é muito difícil, né, a gente falar hoje, né? Então, ano passado você falava tanto favorito, a gente nos bastidores escuta, né? A gente está ali administrando a competição, eu assisti uma grande maioria dos jogos e a gente viu que foi evoluindo as equipes, e de repente um dia que tu não está bem, tu perde uma partida e está fora, né? No passado a BB era... Na teoria, todos falavam que a BB era a grande favorita. E o Aimoré... Botafogo também antes. Isso. Né? E na final, o Aimoré, dentro da sua condição, no seu estilo de jogo, na sua estratégia, foi mais eficiente e acabou sendo campeão. Então, é assim que o futebol guarda essas surpresas. E não é só em Marechal Rondon, né? Ele guarda isso em muitos e outros competições a nível nacional e internacional, muitas vezes. Então, eu acho que no momento que apitou o final, aí a gente vai saber. E aqui, hoje, é muito difícil de chegar, esse ou aquele. Eu acho que pelo menos 4, 5 equipes aqui vão estar brigando para chegar na cabeça. Esperar, né? Umas 2, 3 rodadas, né, para ver os times, ver quais são de fato todos os elencos, né? Porque a gente sabe alguns jogadores de cada time, mas o elenco completo, que precisa de um grupo campeão e vitorioso, a gente vai conhecer de fato quando cada time entrar em campo pela primeira vez, né? Até dia 10 as equipes têm de abril para entregar a pasta com a relação definitiva e tal, cada diretor com sua pastinha embaixo do braço, os bastidores, isso até é gostoso a gente ver, né? Cada um guardam isso a 7 chaves para o outro não saber se o Guto assinou para mim ou
assinou para o time da Ana, ou para quem que vai, assim, né? São detalhes. Toda uma expectativa. E até com esses atletas convidados, né? Esses dois que não precisam ser vinculados a Marechal Rondon. Vem muitos atletas de Mercedes, né, que está sendo tradição, 4 pontos, Toledo também, estão investindo em atletas de Toledo, craques da região, então sempre fica aquela expectativa, né? Quem são os convidados também, né? Isso. Então a gente nota isso na roda de conversa, durante o arbitral, antes do arbitral e posterior, mas principalmente antes, a gente já sentiu um tirando, mas foi aonde? Já pegou quem? O que tal, né? E isso é saudável, né? Isso faz com que, eu sempre digo, enquanto que a gente consegue manter um esporte nesse nível, os dirigentes sentando e conversando, né, numa maneira... eu acho que um nível alto, né, um respeito mútuo, e chegou lá, o público quer ver o final daquilo lá, um espetáculo, né? Sim. E isso é bonito. Ano passado, olha que final bonita nós tivemos ano passado, com quanta gente, e os últimos anos todos, né? Sim. Todas as finais, né? O Guto sempre está lá transmitindo e participando, sempre com muito público. Então a tendência esse ano acho que é ainda melhor. Muito público, bons jogos e aquela questão de alguma espécie de violência ou confusão, isso aí também já ficou para trás, né? Esse tempo já passou, né? Eu conversei há poucos dias com o Márcio, que é o diretor de árbitros da associação. A gente conversou sobre esses detalhes todos. E olha, Márcio, prepara também o pessoal, porque tudo isso se encaminha, é um conjunto de coisas. Os dirigentes com suas equipes, a liga na sua organização, na forma de seriedade, a nossa comissão disciplinar e a Junta de Justiça Desportiva, que espero que não seja muito acionada. Ano passado acho que teve um caso, 2 só, no campeonato todo, o jogador pegou 2 jogos, o restante ninguém foi punido, não houve necessidades. Eu acho que isso já mostra por si só o nível que vem os campeonatos. Às vezes ser expulso por segundo cartão amarelo, isso é uma coisa natural. Tem que fazer uma falta técnica para parar uma jogada, isso faz parte, isso é do jogo. Então, enquanto fica nisso, ótimo. Sabe? Eu sempre digo, também não teria nenhuma graça se às vezes não tivesse um cartão vermelho no campeonato, porque não teria uma jogada que de repente o jogador tinha que parar, né? Desde que ela não seja por violência, ótimo, né? Ou por falta de disciplina, né? Então eu acho que todo esse conjunto, a Secretaria de Esportes, junto com a Liga na organização, as equipes com seus dirigentes, sua equipe técnica vai ter também muito importante, o amadurecimento dos diretores técnicos, os técnicos, auxiliares, o próprio massagista, saber o momento que pode entrar. Outra coisa, nós temos uma praticidade que todo mundo fora inveja, assim, no bom sentido, essa nossa substituição volante que nós introduzimos no campeonato, né? Então não para o jogo para fazer a substituição ali. Ela funciona e tem funcionado muito bem, né? Então os jogadores, os treinadores têm essa opção. E assim, eu acho que cada coisa se soma e a gente faz com que tenhamos aí esse campeonato. A expectativa é muito boa. Isso aí, desejar toda sorte, né, para o seu Irineu, na organização especialmente, né, conjuntamente com a Secretaria de Esportes, né, na pessoa do Diogo Schneider, o Bolha, mas toda a sua equipe também por trás, né, seu Irineu, que faz um grande trabalho também, não apenas no futebol, como o senhor já destacou, mas em todas as modalidades, mas especificamente aqui para o nosso amador, todo o suporte necessário sendo feito, né, com a Liga Rondonense, é uma parceria que vem dando certo ainda. Com certeza, eu acho que nós vamos fazer de tudo novamente na nossa direção da Liga, né? Então, eu até brinquei no Congresso, acredito que vai ser meu último campeonato na parte de organização. A partir do ano que vem, a gente já vai passar o bastão provavelmente para o Bira, né? Eu, dia 24 agora, fiz 49 anos de Liga, ano que vem faço 50 e eu quero pendurar a chuteira. Vai ter festa. Não, a festa, mas eu quero chegar, fechar com chave de ouro essa minha participação ao longo da história, né? Com todas as funções possíveis eu ocupei dentro da Liga, desde árbitro, auxiliar, delegado, fui diretor técnico, fui membro da Junta de Justiça, eu fui vice-presidente, eu fui presidente, fui diretor da subsede da Federação Paranaense ao longo desses
40 e poucos anos e a gente está aí. Esse ano até comuniquei as equipes, então a partir de ano que vem provavelmente o nosso vice-presidente, o Bira, vai assumir esse bastão e vai tocar, e a gente vai fazer com que esse campeonato desse ano seja um sucesso e encaminhar o ano que vem para que tenhamos uma grande participação novamente, e aí sim o pessoal administra a situação. Parabenizar o Irineu e agradecer, né? Toda vez que a gente faz o convite, está aqui sempre à disposição, né? Para a gente fazer esse bate-papo aí do esporte, que como você frisou ali ao longo da entrevista, esporte não é só o esporte por si só, a integração, é a cidadania que se leva para a vida toda. Então, parabenizar o seu trabalho lá, e até ele fechar, né, com chave de ouro, a gente com certeza ainda vai ter mais bate-papo por aqui, seu Irineu. Agradeço a oportunidade, né, Ana, Guto, todos, e sempre vamos estar à disposição. Independente da função e da situação, a gente vai estar aí. Eu falei há pouco ainda, digo, a gente para lá nos bastidores da parte administrativa, mas logo a gente já pega uma equipe e toca, ou faz alguma coisa, porque isso está no sangue da gente. Quem gosta, e eu queria que o mundo tivesse muitos e muitos e muitos apaixonados do jeito que a gente gosta do esporte, né? Nós teríamos uma outra realidade, eu acho que dentro da sociedade como um todo. Então, sempre conto com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, e vamos pedir a Deus que possamos ter um grande campeonato, e com certeza vamos ter, e no final a gente possa coroar e premiar os melhores com chave de ouro. É isso aí, então a Arena vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.